Se hipocrisia fosse crime no nosso Brasil, os ministros do STF também estariam presos. Um dos grandes problemas que o Congresso e o STF estão enfrentando, né, esse conflito entre os dois poderes, é porque o STF quer mais transparência nas emendas parlamentares. E eu concordo plenamente, eu acredito que todas as emendas parlamentares, todo o dinheiro público deve ser 100% transparente. Para onde foi, a mando de quem indicou, através de quais ministérios. E isso está dando uma briga muito grande, porque o STF insiste em ficar suspendendo, né, algumas emendas de alguns parlamentares, e muitos parlamentares vivem por causa das emendas. Em contrapartida, o STF não gosta de ser transparente nos seus processos e na sua tomada de decisões. Bom, há um tempinho atrás, a UOL, durante 4 anos, ficou pedindo para que eles pudessem entender como que funciona o sistema de distribuição de processos. O que acontece? Quando um processo chega no STF, ele entra num sistema, num software, que distribui aleatoriamente esse processo para determinados ministros. Só que as suspeitas começaram a aparecer quando a gente percebia que alguns processos iam especificamente para determinados ministros, como se o sistema não funcionasse. Aí o STF impediu de auditar o sistema de distribuição de processos no tribunal. O curioso é que o Barroso havia permitido essa investigação e depois voltou atrás. Após 4 anos, o STF concordou com o pedido da Lei de Acesso à Informação do UOL para obter acesso ao Código Tribunal, além de permitir. Só que o que aconteceu? Ele recusou, ele aceitou e depois ele recusou, como se tivesse alguma coisa ali que pudesse pegar muito mal. Isso pegou mal, mas não pega tão mal quanto essa de hoje. STF descumpre prazos de lei, ou seja, o STF está descumprindo a lei e omite duração de sigilo sobre voos de ministros pela FAB. Vamos lá, rapidão para você entender. Os ministros do STF, eles meio que criaram uma prisão para eles. Eles é que estão realmente vivendo uma prisão aqui no Brasil. A rejeição às suas decisões, a indignação do povo brasileiro aos atos de alguns desses ministros fazem com que eles agora sejam presos. Eles não podem caminhar e viver como as outras pessoas comuns. Então, eles usam apenas avião da FAB agora. Só para você ter uma ideia, a loucura que isso aqui chegou, só nesse período de 2023 até agora, onde é que eu vi isso aqui? Só nesse período de 2023 até agora foram 154 voos da FAB de janeiro de 23 a fevereiro de 2025. Para ministros do STF. 70% deles levaram apenas um magistrado. Isso aqui é uma fortuna, nós estamos falando de milhões, centenas de milhões de reais usados para transportar um ministro, às vezes para a Europa, às vezes para ver um show ali na Itália, com dinheiro público. Só que eles não estão passando a lista de quem está sendo transportado, quais são os passageiros, para onde estão indo. Olha aqui, uma parte desses voos dos ministros que não ocupam a presidência do STF foi solicitada pelo Ministério da Justiça. A pasta afirma que após abril de 2024 deixou de se envolver no trâmite para emprestar aeronaves aos magistrados. Isso aqui é um escândalo, gente. Por quê? Nós estamos aí, ministros do STF, descumprindo uma lei que chama Lei de Acesso à Informação, que é uma lei que dá transparência. Um Estado só pode ser democrático se ele é transparente. Como que você vai saber o que os seus autoridades, os líderes estão fazendo, para onde está indo o dinheiro? Só que o STF não está cumprindo o prazo da própria lei que foi passada no Congresso. Vamos lá, mais um parágrafo aqui. Na corte que fiscaliza o cumprimento dos pedidos da Lei de Acesso à Informação, são a Controladoria do STF e o presidente do tribunal. O TCU pode fazer a fiscalização do ponto de vista administrativo, mas não pode aplicar sanções aos ministros. A Folha fez 2 pedidos baseados na Lei de Acesso à Informação, destinados ao STF em 14 de fevereiro e 19 de março. Foram solicitados os trajetos e a relação de passageiros de voos feitos desde janeiro de 2023 pelos ministros. O pedido mais recente ainda inclui perguntas sobre o grau de sigilo aplicado pelos ministros às informações das viagens e por quanto tempo elas serão mantidas assim. Com regras relacionadas à Lei de Acesso à Informação, incluindo uma resolução do próprio STF sobre acesso à informação, dizem que é preciso especificar a decisão sobre o sigilo. O documento deve apontar se o dado será classificado como reservado, secreto ou ultra secreto.
Os prazos para esconder essas informações são de no máximo 5, 10 e 25 anos, conforme o grau escolhido. E até agora eles não responderam. O STF não apontou qual grau de sigilo escolheu para as informações sobre os voos e ignorou o questionamento sobre... Olha o voo que eles fazem, né? Alguns exemplos aqui, né? A lei de acesso dá 5 dias para o órgão público responder aos recursos da lei. Bom, nós estamos vivendo em um processo em um Brasil onde a principal e mais alta corte do Brasil que deveria proteger a lei é a primeira a descumprir. Então, primeiro, não dão acesso a como funciona o processo de distribuição dos processos e agora colocam em sigilo os voos da FAB, que são pagos com o nosso dinheiro. Bom, é melhor eu parar de reclamar por aqui, senão amanhã a PF bate na minha casa novamente. É muito estranho que no Brasil ninguém está falando sobre isso. Tem um vídeo que viralizou no mundo inteiro, envolvendo o Macron, o primeiro-ministro do Reino Unido, e o Merz, o líder da oposição na Alemanha, Friedrich Merz. É um trem muito estranho que aconteceu. O mundo inteiro está falando sobre isso e no Brasil, zero debate. Mas eu vou te mostrar o que é que aconteceu. Tá tendo no mundo inteiro uma polêmica que é sobre isso aqui, ó. Vídeo. Aquilo era onhainha, como é que eu falo isso aqui sem ser, aquele pozinho branco lá, na mesa do presidente Emmanuel Macron durante a sua visita à Ucrânia. A mídia da França ataca essa alegação viral. Emmanuel Macron escondendo o negocinho branco, uma bolsinha de negocinho branco em vídeo viral. A mídia francesa fala que isso é uma conspiração absurda e saiu só aqui no Diário do Centro do Mundo, aqui, só isso aqui no Brasil que tá falando, tá? Rússia acusa Macron, Merz e Starmer, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, de usar Tananã em reunião em Kiev. Tá aqui, ó. Agora, beleza, vamos ver o vídeo, porque sinceramente... eu não tenho opinião formada sobre isso, mas vamos analisar. O que está acontecendo aqui? O Macron e o Friedrich Merz e o primeiro-ministro do Reino Unido estavam indo da Polônia para a Ucrânia, dentro de um trem. Então é um trem presidencial. Tá? E aí a imprensa chega de supetão, abre a porta e entra no vagão onde estava o primeiro-ministro, aliás, o presidente da França, o Macron, um dos presidentes mais rejeitados do mundo, e o líder da oposição da Alemanha, Friedrich Merz, certo? E aqui, esse daqui é o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, um ditadorzinho de uma figa mesmo. Ele é pior que o Alexandre de Moraes lá no Reino Unido. A imprensa chega de supetão e pega os dois, né, o Emmanuel Macron, conversando. Aqui, ó. Chegou de surpresa. Agora eu quero que você preste bastante atenção no que o Emmanuel Macron vai fazer com esse papelotezinho branco aqui e esse tubo aqui em cima da mesa. Presta atenção. It's a long walk. I'll be back in Poland. It's through my bathroom, huh? It's literally. We came through Germany, and then we made it to France. Bedroom and We got through the border. Agora, nesse momento, aqui, ó, o da Alemanha pega o tubozinho e esconde. Vocês viram o que o Emmanuel Macron fez? De novo, olha, presta atenção. Ele vai pegar o papelotezinho e antes de tirar a foto ele esconde. Escondeu. Passou para outra mão. E agora está escondendo o bolso. De novo. Isso aqui deu o que falar. Presta atenção, ele vai pegar, ó. Olha lá, ele pega bem agora, esconde para tirar a foto. E depois esconde no bolso. Bom, não dá para afirmar, sem dúvida, o que tinha ali dentro. Mas era uma espécie de um papelotezinho branco e do outro lado, perto do copo, do Starmer, que ele está na mão aqui, é uma espécie, ou é uma colherzinha pequenininha, ou é um tubo, um canudo, tá?
O governo francês está dizendo que aquilo era um lençol, que aquilo que o Macron pegou era um lençol usado, por ele escondeu para poder tirar a foto, mas também não fala o que estava na mão do cara da Alemanha. É assim, é um daqueles boatos que surge. O Macron foi pego de surpresa, e aí de uma maneira muito esquisita ele pega aquilo que está em cima da mesa e esconde no bolso. Rapaz, isso aí tá dando o que falar. O mundo inteiro tá falando sobre isso. A Rússia, gente, tá acusando o Macron aqui, ó. Olha só. Rússia acusa Macron e Merz de Starmer de usar Tananã em reunião em Kiev. Tá, a Rússia acusando isso. Tem muita gente na Europa falando a mesma coisa. Tem muita gente também. Aqui, ó. Vamos lá. Alex Jones publicou. Quer ver quem mais publicou? Tá aqui, ó. Aqui. Colin Rugg, Simeon Godet. Esse aqui é um cara famoso nos Estados Unidos, Dinesh de Souza. Cara, eu sinceramente não tenho opinião formada. Eu acho que a imagem não tá nítida o bastante para olhar e ver exatamente o que é aquilo. A reação do Macron ao ser pego de supetão no camarote, no vagão, escondendo aquilo sim é estranho. Vamos ver. É uma dessas coisas que vai dar zilhões de conspirações, ninguém nunca vai saber exatamente o que aconteceu. Agora você, na sua opinião, deixa aqui nos comentários o que você acha que aconteceu.